Como você conta a sua história. O que existe de mais poderoso na sua vida é a sua história. Você já parou para pensar nisso? Eu já. Tudo que eu falo aqui neste vídeo e nos outros vídeos também é baseado nas minhas vivências, nos meus estudos, na minha espiritualidade. E eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, porque é algo muito maior dentro de mim que faz eu estar aqui e agora. É no meu sentir, é no meu propósito comigo mesmo, é acreditar que tem algo superior a mim, que me rege, que me move e que me mostra tudo por meio das situações em que eu vivo, das pessoas que cruzam o meu caminho. Agora, esse lance da história é uma coisa muito interessante e que eu vim descobrindo de um tempo pra cá. Porque assim, quando você nega a sua história, fatos que aconteceram na sua vida, você não progride, a sua vida não anda pra frente. Você não tem uma visão da onde você quer chegar, porque você está preso ao que aconteceu no seu passado. Então, eu vivi uma história que me limitou e que me bloqueou. E essa história tem a ver com o relacionamento que eu tive, que eu vivi um relacionamento abusivo. Então, tem muitas mulheres também que vivem, inúmeras mulheres que já viveram um relacionamento abusivo. Mas que história você conta da história que você viveu? Porque eu poderia ter me trancado em relação a isso, ver essa minha história como a pior fase da minha vida e negar que ela existisse. Ou seja, eu não ia curar as minhas dores, eu não ia analisar, porque assim, eu tive alguns relacionamentos onde houve uma repetição de padrões, ou seja, eu vivi um relacionamento que eu vivi algumas histórias dentro dele. Esse relacionamento acabou, eu me relacionei com uma outra pessoa onde eu vivi os mesmos pontos, só que de uma forma muito mais intensa. E o que eu enxergo desses dois relacionamentos? É a minha história que se repetiu nesses dois relacionamentos. Ou eu poderia me colocar como vítima da situação, né? Pensando, homem não presta, homem não vale nada, olha só, eu vivi isso nesse, se eu arrumar outro eu vou viver de novo. Eu poderia me bloquear de me relacionar novamente, porque muitas mulheres fazem isso. Se elas tiveram relacionamentos que foram ruins, teve um, teve dois, teve três, teve cinco, que foi tudo igual, tudo ruim, ela se bloqueia. Ela não quer se relacionar com mais ninguém, por quê? Porque ela acha que o próximo relacionamento vai ser igual aos passados. Então, ela tem uma história ruim para contar, uma história que ela teve sofrimento no relacionamento. E se ela tem uma filha, por exemplo, se ela viveu relacionamentos onde teve mentira, onde teve traição, onde o marido era dependente da esposa financeiramente, ou seja, ela repetiu esses padrões nos relacionamentos dela. Aí ela tem uma filha. Qual que é a história que ela vai contar para essa filha? Que homem é desse jeito, que ela, na verdade a mãe vai falar, você precisa arrumar um homem que te banque. Não faça como eu não, porque eu vivi bancando os meus ex. Ou então, homem não presta, homem só trai, cuidado e não sei o que lá. Ou seja, essa mãe, ela tem uma má experiência, uma má história que ela conta da vida que ela teve em relação ao relacionamento. E é essa história que ela vai passar para a filha dela. Aí a filha dela vai crescer exatamente com a crença de que é exatamente a história que a mãe está contando. Ou também não. Eu vou dar um exemplo aqui de homens que são alcoólatras. Por exemplo, se a avó casou com um homem que foi alcoólatra, seu avô alcoólatra, aí a filha, a sua mãe, casou com seu pai que também era alcoólatra. Aí você também arrumou um namorado alcoólatra. Aí a sua filha vai falar assim, não, Deus me livre, eu vi o tanto que minha mãe passou, o tanto que minha mãe sofreu, eu não quero uma pessoa alcoólatra na minha vida, entendeu? O que ela tá fazendo? Ela tá rejeitando a história da mãe, porque ela viu que a mãe sofreu tudo e ela não quer passar pela mesma história. Ok, tá tudo certo, não é para passar mesmo. Só que, se ela não honrar, não aceitar e não respeitar que foi escolha da mãe, que foi escolha da avó, ela não vai conseguir ser feliz no relacionamento dela. Pode até ser que ela tenha realmente um relacionamento onde não seja uma pessoa alcoólatra.
Mas em outras áreas da vida dela, ela não vai conseguir dar continuidade, ela não vai conseguir ser feliz, ela não vai conseguir ser plena. Por quê? Porque ela não honra, ela não aceita e ela não respeita a história da mãe, a história da avó, entende? Então, a gente aceitar a nossa história, honrar a nossa história, é o passo primordial para se viver feliz, para se viver com plenitude. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Na vida existe um ciclo a ser seguido. Por exemplo, na natureza, as estações de ano elas repetem ciclos, elas não invertem o processo. Na natureza é a mesma coisa. Uma semente ela é plantada. Qual que é a próxima fase dela? Ela vai crescer, os galinhos, vai se tornar uma árvore. Aí vai ter as folhagens. Aí vai nascer o fruto vai ficar verde, vai cair e aí vai se tornar uma outra árvore, porque existe uma lei divina, uma ordem a ser cumprida. Então a natureza ela mostra essa ordem para a gente. Imagina dentro de uma empresa, né? Tem lá o presidente, o vice-presidente, o gerente, o supervisor, o funcionário. Imagina se essa ordem não for respeitada e o funcionário querer mandar mais que o presidente. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai desmoronar, vai ficar uma bagunça, não é verdade? No ciclo da vida da gente mesmo, nós nascemos bebezinhos, aí ficamos criança, adolescente, fase adulta, a fase madura, né, que é a terceira idade. Então, é respeitado um ciclo. Vocês percebem que tem o início de tudo e vai se indo até ter o final? Dentro de uma família, os pais estão acima dos filhos. Imagina se os filhos começarem a mandar nos pais. E tem muitos pais que permitem, né, que os filhos mandem. E como é que está a vida desses pais? Pais que dão autoridade demais para o filho e deixa o filho mandar, obedece o filho. Como é que anda? Como é que é a estrutura dessa família? Percebe que tem uma ordem a ser seguida? Então é essa ordem na nossa árvore genealógica, na árvore da nossa vida, na árvore da nossa história. Então é honrando e respeitando as nossas origens. De onde que nós viemos? Dos nossos pais, dos nossos avós, é aceitar as histórias deles, é honrar, respeitar, e isso é com a nossa própria história também, porque se você teve coisas ruins na sua vida, que história você está contando da sua própria história? Você pode ver o seu passado como um aprendizado, ao invés de você ficar se punindo ou se vitimizando pelo passado que você teve. Porque se você não aceita e não honra o seu passado, como que está a sua vida hoje? Como que vai ser o seu futuro se você não honra o que aconteceu lá atrás? Porque olha, tudo que acontece na nossa vida não acontece por um acaso. Tem um porquê do que tudo está acontecendo. E eu acredito sim que tudo que acontece na vida da gente é para trazer um aprendizado, é para a gente evoluir. E essa questão de repetição de padrão acontece também com doença, porque as pessoas elas ficam muito engessadas aos padrões familiares que já aconteceram. E na relação da doença, uma pessoa que é saudável, né? E se tem histórico de familiares que tiveram, por exemplo, câncer no seio, a avó teve, a bisavó teve, a mãe teve, e ela não tem nada hoje. Mas ela precisa, sinceramente, viver uma vida preocupada que vai morrer com câncer? Porque minha bisavó teve câncer no seio e morreu. A minha avó também teve, a minha mãe também tem, então eu também vou ter. Você acha mesmo que só porque a sua linhagem familiar todas tiveram câncer, ou se foi no seio ou qualquer outro lugar, mas tem histórico de câncer na sua família, isso significa que você vai ter também? Eu discordo disso, e não tem nada a ver com a parte da medicina, porque você vai no médico e eles vão perguntar se você tem histórico de familiar com câncer na família.
Mas o que eu tô querendo mostrar para você aqui é que você não precisa sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. E eu já vi gente sofrendo, sabia? Porque sabe que na família todo o histórico de mulheres tiveram câncer e ela já fica achando que ela vai ter câncer também. Então ela já está sofrendo. A vida ela é individual para cada ser humano, você tem a sua vida e por que você tem que ficar achando que na sua vida você vai ter câncer também? E já vai ficar sofrendo. E aí sabe qual vai ser o seu destino? Você vai ter câncer também. Porque você está vibrando naquela energia da doença. Mesmo que ela não precise fazer parte da sua vida, vai fazer porque você vai atrair. E para quem não acredita na força do pensamento, acontece. Porque quando a gente pensa demais alguma coisa, tá gerando uma emoção ali, ou é de felicidade, ou é de tristeza, ou é de medo. E é essa emoção que faz as coisas acontecerem. Você atrai essas coisas para você. Faz o teste. Então, essa lei da ordem que eu falei para vocês, que eu dei exemplo da árvore, né, que eu falei da empresa, da família, essa lei da ordem, ela precisa ser respeitada para você ter uma vida feliz hoje e harmoniosa. Então, é aceitando a sua história, é respeitando a sua história, para não quebrar essa harmonia de vida. Porque pensa, Deus criou o universo, o mundo em perfeita harmonia. Quem destrói tudo, quem bagunça todo o negócio são seres humanos mesmo. Se a gente for seguir a ordem das coisas, a nossa vida flui. Observa como são as pessoas que estão assim bem na vida em todos os setores, como que elas conduzem a vida delas. Faz total sentido isso, é só você pesquisar que você vai ver. Referente à sua história, seja lá o que aconteceu de pior na sua vida, é preciso encarar para que você hoje viva o seu presente e você consiga enxergar um futuro diferente. E você não vai conseguir enxergar esse futuro e nem vai conseguir viver um presente em harmonia se você tiver de mal com o seu passado, se você tiver raiva do seu passado, se você tiver mágoa com pessoas que passaram na sua vida, entende? Eu, Simone, fiz a escolha de pegar a minha história, que antes eu encarava ela como um sofrimento, eu encarava ela como eu sendo a vítima. Então eu estava num profundo sofrimento, porque eu não queria encarar, eu não queria mudar a situação. Porque quando você está no processo também de autoconhecimento, é muito mais confortável você se fazer de vítima. Porque encarar suas dores, encarar que tem a sua parte também do porquê as coisas deram errado, dói, machuca ficar cutucando a ferida. Só que quando você cutuca a ferida, você sabe ali o ponto que tá doendo e você sabe qual é o remédio que vai cicatrizar aquilo ali, tá? Esse remédio é o tempo. Só que com o seu autoconhecimento, você vai sabendo como lidar com cada pontinho que tá machucando. Então, quem veio antes de mim é maior do que eu e eu devo respeitar. Essa é a lei da ordem. Então, se tem padrões na sua família que se repetem, como eu dei exemplo de você ficar engessado em questões de doença, tem questões também de relacionamento. Eu já ouvi histórias de mulheres que me falaram: todas as mulheres na minha família elas têm aborto antes de ter outros filhos. Tem histórias também de na minha família todas as mulheres são traídas, os homens sempre têm mais de uma mulher, eles querem ter mais de uma família. Eu já ouvi essas histórias. Então fica uma repetição de padrão. Isso é um efeito manada que eu falei no outro vídeo de autoconhecimento. Você está repetindo coisas sem nem saber por que está repetindo. Por que a vida é sua e você tem que repetir? Por que você tem que acreditar que só porque na sua família, na sua linhagem familiar aconteceu determinados tipos de coisas com as mulheres da sua família ou com os homens, enfim, que você tem que repetir? Né? Tem muito aí também da constelação familiar, tudo que a gente pode abordar em outros temas, mas a história é sua e você pode criar um novo destino, porque o seu destino depende de você,
das suas escolhas que você faz. Só que para isso, para você ter um destino diferente, você precisa respeitar o que passou lá atrás. Você precisa respeitar, aceitar e honrar a história da sua família, a história da sua mãe, a história da sua avó e assim por diante, tá? E você escolher a partir de agora dar uma nova sequência, dar um novo destino. Você escolhe o seu destino, mas precisa ter essa ordem, né, de respeitar o que já se passou. E a história que aconteceu na sua vida também, que te causou trauma, que te causou tristeza, revolta, é olhar para toda essa situação, para toda essa história que já passou, porque o passado não tem como a gente mudar. O que tem como a gente mudar é como a gente enxerga o passado, que foi o que eu fiz na minha vida. Se não fosse o meu passado, se não fosse as coisas que eu vivi, que eu escolhi ter como aprendizado, eu não estava aqui falando para vocês agora. Eu superei. Então eu encaro a minha vida, eu vejo a minha vida, a minha história como uma superação. Precisou acontecer as coisas negativas que aconteceram, por quê? Para mim me tornar a mulher que eu sou hoje. Porque se não tivesse acontecido nada daquilo, eu não estaria me conhecendo. E eu estou no processo ainda, no início do meu autoconhecimento. Ainda tem muito ainda para me conhecer de mim mesma. E é um processo que eu acho que leva a vida inteira. Tem muitos, inúmeros cursos aí de autoconhecimento para você ir se aprofundando. Porque cada coisa que vai acontecendo na vida da gente é para sempre estar trazendo um aprendizado. É para sempre estar lapidando a gente, para a gente se tornar cada vez melhores. E esse se tornar melhor é melhor com a gente mesmo, para se tornar também melhor com o outro. Então, por pior que tenha sido a sua história lá atrás, é dar um novo significado para ela. E assim, é trabalhar o perdão dentro de você, porque o perdão, a raiva que você tem das pessoas que cometeram o que cometeram com você, vai te trazer um câncer, vai te trazer doença, porque assim, infelizmente, as pessoas, parece que elas só encaram o futuro como uma questão financeira, né? Batalha-se hoje para no futuro ter X de dinheiro, X de bens, uma vida confortável. Tá errado? Lógico que não, tem que se fazer isso também. Só que antes disso, precisa pensar muito em questões de saúde, porque como você vai usufruir lá na frente tudo que você está conquistando financeiramente se a sua saúde estiver zero? Se você adquirir um câncer, não porque a sua família adquiriu câncer e você também está na mira dos familiares que vai ter câncer, mas e sim descobrir por que o câncer aparece na vida de uma pessoa. Ele vem através de mágoa, através de rancor, de falta de perdão. E isso não pode ser descartado, não pode ser anulado. Tem pessoas que falam, mas eu perdoei. Até que ponto você perdoou? E perdoar não significa estar junto com a pessoa, abraçar, beijar, voltar a conviver. Perdoar é limpar de dentro de você aquela ferida, aquele buraco que tá lá, que você só jogou um tapete por cima, mas o buraco tá lá. Precisa encarar essa ferida, entrar lá dentro do buraco, colocando remedinho lá dentro. E isso é através de autoconhecimento, fazendo exercício de perdão, fazendo práticas para curar isso dentro de você. É um processo, leva tempo, entendeu? Não existe receita, não existe fórmula mágica para isso, mas é preciso encarar o passado, encarar suas dores que tá lá atrás. Porque você encarando as suas dores, mexendo nessas feridas que incomodam, mas elas vão incomodar somente agora. Você vai curar elas, elas vão cicatrizar e aí você consegue enxergar o futuro que você quer. Em relações a amor próprio, em relações à sua vida, em relações ao seu futuro, com que tipo de pessoa que você vai se relacionar lá na frente. Então, é nesse processo que eu ainda estou. Eu vivi uma coisa ruim lá atrás e o que eu precisei fazer? Sair do papel de vítima, curar as minhas feridas, fazer processos de perdão, de auto-perdão, porque a gente fica se chicoteando também. Precisa se perdoar, precisa perdoar o outro. E perdoar, como eu disse, não significa estar junto com a pessoa. Apenas limpar toda aquela mágoa, porque como eu falei, as coisas elas não acontecem por um acaso.
Tudo tem início, meio e fim. E se não chegou no fim ainda é porque não era para terminar. Outra coisa que é bom você entender é sobre a afinidade espiritual. A afinidade, ela existe e é fato, né? Você deve já ter dito algumas vezes na sua vida, eu tenho afinidade com tal pessoa, eu não tenho afinidade com tal pessoa. Então, essa afinidade espiritual, ela vem por quê? Porque nós atraímos pessoas que nós temos afinidade, e essas pessoas que são atraídas por nós é para a nossa evolução. Então a gente sempre está em constante aprendizado com o próximo. Então, as pessoas que apareceram na sua vida, apareceram porque tinham que aparecer, o que aconteceu na sua vida aconteceu porque tinha que acontecer, de nada vai adiantar você ficar remoendo e culpando e se vitimizando, não vai mudar o que passou, passou. Então o que você tem a fazer hoje é aceitar, é ressignificar, é dar um novo significado para tudo. Então essa afinidade, nós atraímos pessoas e situações por pura afinidade. Então, as coisas aconteceram porque tinham que acontecer, as pessoas apareceram no seu caminho porque tinham que aparecer, as coisas só terminam quando elas acabam, e se não acabou é porque ainda tem coisas ali para acontecer. E nunca se esqueça que tudo acontece no tempo certo, porque quando estamos passando por um processo que é difícil, gera-se ali também muita ansiedade, né, para quando aquela situação vai acabar. O que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia é um cenário que desperta muita ansiedade porque não sabemos quando isso vai acabar. Mas as coisas acontecem no tempo certo, então vai acabar no tempo certo, tudo é no tempo certo. Então a partir do momento que você começa a ter consciência dessas coisas, vai tudo ficando mais leve, sabe? Então busque entender a sua história, ressignificar a sua história, dar um novo sentido, um novo significado. Se você está repetindo padrões, que padrões são, na época da sua avó aconteceu, na sua mãe aconteceu a mesma coisa e você está fazendo a mesma coisa, descobre! Vai perguntar para sua mãe o que aconteceu na época, por que ela tomou determinada atitude, busca com a sua avó também, para você entender o que é que você pode mudar. Mas é acolher, é aceitar essa história da sua família, não é se revoltar, ai, por que merda que eu tô fazendo tudo igual, não é isso, entende? É olhar para a sua história, poxa, é a sua história, é uma única história, não existe nada igual ao seu, pode existir parecido, igual não existe, são as suas experiências, são as suas vivências. Entende? Muitas vezes, eu tive que fazer várias perguntas para minha mãe, para entender por que eu atraí determinado tipo de situação para minha vida. Sendo que a minha alma, a minha essência gritava para seguir outro caminho. E por que eu não conseguia seguir? Eu estava presa aos padrões familiares, à aceitação, a pertencimento, que num outro vídeo a gente aborda esses temas. Mas o importante de tudo isso é você saber que tem essa afinidade, que tem uma lei que precisa ser respeitada. E essa lei, ela começa quando você pega a sua história, a mesma coisa que pegar um livro e ficar lendo ali uma história, é a sua história. Olha para ela de frente, para entender, para ressignificar, como eu já falei, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e nunca se esqueça que juntas nós somos mais fortes, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.